paz do Senhor Jesus, tudo bem? Estamos aqui para mais um momento de reflexão bíblica no livro de Jó. E hoje nós vamos meditar no capítulo 33, versículos 1 até o versículo 12, que nos diz assim: Assim, na verdade, ó Jó, ouve as minhas razões e dá ouvidos para todas as minhas palavras. Eis que já abri a minha boca, já falou a minha língua debaixo do meu paladar. As minhas razões saíram da sinceridade do meu coração e a pura ciência dos meus lábios. O Espírito de Deus me fez e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Se podes, responde-me. Dispõe bem as tuas razões e levanta-te. Eis que vim de Deus, como tu, do lodo também eu fui formado. Eis que não te perturbará o meu terror, nem será pesada sobre ti a minha mão. Na verdade, tu falaste aos meus ouvidos e ouvi a voz das tuas palavras que dizias: limpo estou, sem transgressão, puro sou e não tenho culpa. Eis que ele acha contra mim ocasiões e me considerou como seu inimigo. Põe no tronco os meus pés e observa todas as minhas veredas. Eis que nisto te respondo: não foste justo, porque maior é Deus do que o homem. Versículo 13. Por que razão contendes com ele? Porque ele não dá contas de nenhum de seus feitos. Queridos, chegamos ao capítulo 33 do livro de Jó. E nós vimos no capítulo 32 uma apresentação de quem era Eliú, né? E agora nós vamos ver que ele vai começar a apresentar a sua visão daquilo que estava se passando. A primeira coisa que ele vai fazer aqui no capítulo 33, ele vai declarar que ele conhece e sabe que foi feito pela mão do Todo-Poderoso e que ele atentou bem para as razões que Jó manifestou durante todo o livro, falando com seus amigos até aqui. Em resumo, ele declara que o que Jó disse foi justificar-se a si mesmo, declarando que era limpo, que não tinha transgressão, que era puro e que não tinha culpa. E ele também percebeu que, nas suas declarações, Jó, ele considerou que Deus era quem o estava afligindo e que Deus o havia entregue, né, na mão, né, e considerado como um inimigo. Então Deus, como se Deus tivesse, né, se virado contra o próprio Jó. Essa é a interpretação que ele faz da situação que Jó estava vivendo. Então, meus queridos, o que nós vamos perceber agora é que ele vai declarar algo acerca de Deus, dizendo assim para Jó: olha, Jó, nisso eu te respondo. Ou seja, acerca de tudo isso que você apresentou, eu tenho uma resposta. Qual é a resposta que ele tem? Ele vai declarar para Jó: Jó, não foste justo, porque maior é Deus do que o homem. Ou seja, na visão de Eliú, Jó não poderia se declarar justo diante de Deus, porque Deus é maior do que o homem. Percebamos que ele está na mesma linha de pensamento que os amigos de Jó. Ou seja, Eliú também tinha
um conhecimento de Deus e uma visão de que Deus era aquele ser, né, exaltado, elevado, mas que o homem não pode de forma alguma, né, questionar ou chegar diante dele, né, e se mostrar como ele se vê diante de Deus. Ele diz: olha, diante dessas suas declarações, eu te respondo. Deus é maior do que o homem. Outra declaração interessante que ele faz, e esta nós vamos nos ater um pouquinho, ele vai dizer assim: por que razão contendes com ele? Porque ele não dá contas de nenhum de seus feitos. Eliú vai declarar para Jó: Deus faz o que quer e não precisa se justificar para ninguém. Aqui está uma verdade que de fato Eliú traz. Ou seja, Deus, irmãos, você nunca vai conseguir pressionar Deus e dizer: por que é que o Senhor está fazendo isso? Qual é a razão dessa sua atitude? Deus, ele pode até se justificar se esta for a sua vontade, mas ele não precisa, ele não tem razão alguma para fazer isso, porque de fato ele é absoluto. Ele é absoluto. Ele está sobre todas as coisas. Ele decide, ele resolve e pronto. Não precisa se justificar para ninguém. Então, nisso Eliú está certo. Mas qual é o erro? O erro de Eliú é exatamente o dos outros amigos de Jó. Ele não entender que a visão e o entendimento que Jó tinha de Deus era que ele poderia, a qualquer momento, abrir o seu coração diante do Todo-Poderoso. E se havia amargura no seu coração, amargura na sua alma, ele podia expor isso diante de Deus. Ele sabia que Deus não iria puni-lo por isso, porque Jó entendia que, apesar de Deus ser um ser tão grande, tão elevado, ele era alguém que tinha os ouvidos atentos àquele que clamava a ele, e Jó estava clamando diante do Senhor. Eu quero trazer à sua memória que em nenhum dos momentos que Jó vai fazer a sua queixa, ele fala como se estivesse falando ao homem. Ele fala como se estivesse falando ao próprio Deus. Ele cita: eis que coloco diante de Deus. Ou seja, era como se ele estivesse junto com seus amigos, mas ele estivesse fazendo uma oração em voz alta. E isto era o que incomodava os amigos de Jó. E é interessante nós pensarmos que, às vezes, quando nós oramos em voz alta, né, nós temos, às vezes, que tomar cuidado com a nossa oração, porque ela pode parecer escandalosa para muitos, pode gerar escândalo para pessoas que não têm intimidade com Deus e não sabem o que se pode falar diante de Deus, pessoas que medem as palavras, que regulam o que vão dizer diante de Deus, sem saber que Deus conhece o que está dentro do coração de cada uma delas. Jó não tinha isso. Jó, ele abriu o seu coração diante de Deus. Então, Eliú vai declarar para Jó que ele não era justo em declarar-se assim diante de Deus, porque Deus é maior do que o homem. É verdade. Deus é maior do que o homem. Mas Deus, ele dá toda a atenção ao homem. Mesmo Deus sendo maior do que todo homem, nós vamos perceber que, apesar dessa grandeza de Deus, ele escolheu habitar dentro do meu e do seu coração. Então, irmãos, olhando para a grandeza de Deus, o que nós contemplamos é algo que é imensurável. Ou seja, não é possível comportar o tamanho de Deus em qualquer lugar. Porque no Apocalipse nós vamos ler que ele desce e coloca os seus pés sobre um dos seus pés sobre o mar, o outro sobre a terra. Outros vai dizer que
a terra é esse cabelo dos seus pés, ou seja, onde ele coloca os seus pés, como se fosse aquele banquinho que se coloca o pé, ali é a terra diante da grandeza de Deus. Então, ele está certo. Deus é grande, Deus é maior do que todo homem. Mas uma coisa Deus faz. Ele escolhe, com toda esta grandeza, habitar dentro de mim e dentro de você. Para isso, ele só precisa encontrar a casa limpa e preparada para receber. Amém? Meus queridos, então aqui nós vamos ver que Eliú começa a indagar Jó e fazer uma apresentação daquilo que o homem deve fazer diante de Deus e daquilo que Deus faz. No próximo capítulo, nós vamos ver um pouco mais sobre as palavras de Jó. Para concluir, eu quero trazer uma expressão que ele coloca no último versículo desse capítulo. Ele vai declarar para Jó que se Jó quisesse agora, ele podia responder, mas se não, Jó ficasse em silêncio, porque veja só o que ele vai dizer: se não, escuta-me tu, cala-te e ensinar-te-ei sabedoria. Cala-te e ensinar-te-ei sabedoria. Um homem que declara-se a si mesmo sábio, ele está caminhando para a ruína. Porque um homem que olha para si mesmo e vê qualidades superiores aos demais, isso é um sinal de que a soberba está subindo ao seu coração. E ele está pronto ou bem próximo de uma grande queda. Então nós temos que vigiar em relação a isso. Todas as boas qualidades da nossa vida, elas precisam ser vistas pelos outros e não por nós mesmos. Não somos nós quem devemos nos louvar, mas os outros que devem nos louvar, ou seja, enxergar qualidades em nós. Tem gente que não consegue demonstrar com atitudes qualidade alguma para ninguém, mas fica se declarando: eu sou isso, eu sou aquilo outro. Isso é sinônimo de que o coração está cheio de soberba. E isso pode ser uma armadilha que o inimigo está criando para trazer uma grande destruição para a vida dessa pessoa. Que nós possamos ser sábios aos olhos de Deus e daqueles que estão ao nosso redor, e não aos nossos próprios olhos. Amém? Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, a sua família. Continue nos acompanhando e não esqueça de compartilhar e também de sugerir para os seus contatos que também nos acompanhem e sejam edificados por essa palavra. Deus abençoe você, em nome de Jesus.